A passagem de hoje é segundo Samuel 20, versículos 1 a 13. Vamos ler juntos. Então, se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava. Porém, não entrou a elas, e estiveram encerradas até ao dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu então, apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então, disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que, porventura, não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então, saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada, em seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa, para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na 5ª costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que bem queira a Joabe, e quem seja por Davi, siga a Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Amém. A palavra do versículo 1 do texto de hoje começa com a expressão: Se achou ali por acaso. Ali por acaso. Que lugar era esse? No fim da palavra de ontem, vimos que a rebelião de Absalão terminou com a morte de Absalão. E agora, Davi atravessava o Jordão e voltava para Jerusalém. Quando ele passou o Jordão e chegou a Gilgal, começou uma discussão em voz alta. De um lado estava a tribo de Judá, que queria ganhar crédito por trazer o rei de volta. Do outro lado estavam as 10 tribos, que se sentiram excluídas daquele processo e vieram cheias de ira. Elas discutiam, levantando a voz. Quem era mais próximo do rei? Quem tinha maior mérito? Era por causa disso que estavam brigando uns com os outros. Vendo de fora, parecia que todos estavam pensando na comunidade e no rei. Mas, olhando para dentro, estavam discutindo por causa da própria parte, isto é, para saber o tamanho do próprio quinhão. Era um lugar egoísta. Era ali, em Gilgal, que eles estavam. Bem no meio dessa brecha havia um homem. O versículo 1 continua dizendo: Então, se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba. Aqui, a expressão homem de Belial não significa simplesmente alguém de temperamento rude e violento. Em inglês, poderíamos dizer um troublemaker, alguém que cria problemas. No idioma original, a palavra é Belial, com o sentido de alguém sem valor, alguém inútil. Esse Seba aparece hoje no texto. Ele não era alguém que tinha uma proposta construtiva, nem alguém que amava a nação e avançava com justiça. Ele era um oportunista do mal.
usava a ira dos outros como força para si, e seu objetivo era apenas destruir a comunidade. Seba não deixou passar a instabilidade do povo. Ele tocou a buzina e chamou a atenção de todos. Quando os olhos das pessoas se voltaram para ele, começou a gritar: "Não temos parte em Davi, não temos herança no filho de Jessé." Assim ele declarou e assim ele incitou o povo. Com uma única palavra de incitação, tão vazia, as 10 tribos de Israel, que até pouco antes tinham saído para receber o rei, viraram as costas para o rei e começaram a seguir esse homem chamado Seba. Onde a graça desaparece, entram apenas os cálculos egoístas. E quando só esses cálculos egoístas ocupam o coração, a comunidade se rasga em um instante. Esse é o pano de fundo com que o texto de hoje começa. E Davi voltou para Jerusalém, observando essa situação com o coração inquieto. Para resolver essa confusão, ele lança uma decisão bastante ousada. Ele coloca Amasa como comandante do exército. Quem era Amasa? Até pouco tempo antes, ele tinha sido o comandante do exército do rebelde Absalão. Em outras palavras, Amasa era o homem que tinha apontado a espada para o coração de Davi. Havia várias razões pelas quais Davi deu importância a Amasa. A primeira razão deve ter sido o acolhimento. No capítulo 19, um capítulo antes, vimos Davi acolhendo Simei, que havia se oposto a ele, e também Mefibosete. Davi continuava se esforçando, de modo humano, para abraçar Israel como um só povo. Ao acolher pessoas ligadas ao centro da rebelião, ele queria acalmar o coração do povo. A segunda razão era o desejo de conter Joabe. Joabe havia ignorado a ordem de Davi e matado Absalão, o filho que Davi amava. Davi queria conter esse general Joabe, que já não podia ser controlado. Por causa desses dois motivos, Davi coloca Amasa como comandante do exército. No versículo 5, Davi lhe dá esta ordem, que ele reúna os soldados em 3 dias. Mas a Bíblia nos mostra que Amasa não conseguiu reunir o exército dentro do prazo determinado. Ele se atrasou. De certo modo, isso era algo natural. O comandante inimigo de ontem apareceu hoje como comandante do nosso exército. Que pessoa de Judá o seguiria com alegria? Para atravessar o muro da desconfiança e juntar novamente o coração disperso do povo, era necessário tempo. Durante aqueles 3 dias, era difícil que a percepção mudasse de rebelde para comandante do nosso exército. Mas o coração de Davi ficou apressado, e ele não suportou aquele atraso. No versículo 6, Davi chama Abisai. Ele fala com preocupação: "Seba nos fará mais mal do que Absalão. Antes que eles entrem em uma cidade fortificada, precisamos atacá-los depressa." Onde foi parar a paz de Davi, que esteve diante de Golias no passado? Onde foi parar a paz de Davi, que louvava a Deus com os homens que estavam com ele na caverna de Adulão, mesmo cercado por inúmeros inimigos? Agora, em Davi, só se vê gestão de crise e velocidade. No fim, Davi volta a depender da espada de Joabe, a espada que ele tanto queria rejeitar. Abisai e a tropa de Joabe, depois de receberem a ordem de Davi, começam a perseguir o rebelde Seba. Junto à grande pedra de Gibeão, Joabe encontra Amasa, o rival que parecia querer tomar o seu lugar. Joabe se aproxima fingindo cumprimentá-lo, fingindo alegria, fingindo amizade. Ele segura a barba de Amasa e tenta beijá-lo. Nesse exato instante, com a espada escondida, ele fere o ventre de Amasa. Não foi necessário feri-lo 2 vezes. Com um só golpe, ele o matou. Na verdade, Amasa era primo de Joabe por parte de mãe. Para Joabe, afeto e laços de família já não passavam de ornamentos incômodos. O que importava para ele era apenas remover o obstáculo que atrapalhava seu poder. Era só isso que seus olhos viam. Então ele removeu esse obstáculo. Amasa ficou morto no meio do caminho, com as entranhas derramadas. Ao lado dele, um dos moços de Joabe se levantou e começou outra incitação.
Ele disse que quem gostava de Joabe e quem queria seguir Davi, deveria seguir Joabe. Muitos soldados que passavam pararam diante daquela morte terrível e começaram a olhar. Em vez de lamentar a morte, calculavam de que lado deveriam ficar naquela luta pelo poder. Então, quando o corpo de Amasa bloqueou o caminho e atrasou a marcha, aquele moço levou o corpo para o campo. Mesmo depois disso, como as pessoas continuavam parando por causa da cena, ele o cobriu com uma roupa. Foi como se começassem a cobrir tudo aquilo, como se não tivesse havido pecado algum. Então as multidões, como se nada tivesse acontecido, seguiram novamente Joabe e continuaram perseguindo Seba. Essa é a palavra de hoje. É uma cena realmente assustadora. Pessoas acostumadas ao derramamento de sangue, pessoas insensíveis às feridas, muitos soldados que cobrem uma verdade incômoda e seguem apenas o próprio caminho. Mas quando olhamos com calma, isso se parece muito com a nossa época. O mundo se move muito rápido. Ele está mudando depressa. Tornou-se uma época em que eficiência e resultado são importantes. Basta vencer. Basta ter sucesso. Mas nesse processo, ninguém olha para ver quem está ferido, quem está chorando, quem está caído. As pessoas seguem esta realidade, olhando apenas para o lado em que precisam ficar para conseguir sucesso. As dores das pessoas são consumidas facilmente. As lágrimas delas são esquecidas rapidamente. E seguimos marchando, procurando apenas o nosso próprio caminho de sobrevivência. Não seria essa também a nossa imagem? Enquanto preparava a mensagem de hoje e meditava, percebi algo peculiar. A história de Davi continua desde 2 Samuel 1. Mas, em algum momento, dentro da história de Davi, a história de Deus deixa de aparecer. Também em 2 Samuel 20, que lemos hoje, Deus não aparece. Não há oração de Davi. Não há palavra de Deus. Nem mesmo há a repreensão de um profeta. O que aparece é apenas o pensamento das pessoas, o julgamento das pessoas e os cálculos políticos das pessoas. Seba começou a incitar. Davi ficou apressado. Joabe começou a calcular o próprio poder. E as multidões aparecem apenas em silêncio diante de tudo isso. Sem Deus, os seres humanos ficaram apenas ocupados. A Bíblia registra isso de maneira muito serena. Na verdade, essa é uma cena profundamente temível. Ela nos mostra uma época humana sem Deus. Nós nos lembramos de Davi no início de 2 Samuel, quando todo Israel queria entronizar Davi como rei. Quando todos clamavam que Davi deveria ser rei, Davi orou. Davi consultou o Senhor dizendo: Senhor, subirei? E perguntou mais uma vez. Davi consultou o Senhor: para onde irei? Logo depois de se tornar rei, surgiu uma guerra. Era uma guerra contra os filisteus, uma guerra que qualquer pessoa diria que ele deveria lutar. Mesmo assim, em 2 Samuel 5, Davi perguntou outra vez: Senhor, que devo fazer? Mas agora, esse hábito de consultar o Senhor desapareceu do coração de Davi, o governante experiente. Diante daquele acontecimento urgente, em vez de se prostrar diante de Deus, Davi ficou ocupado montando uma agenda humana. Davi tinha se tornado experiente a ponto de achar que já não precisava perguntar a Deus. Esse pode ser exatamente o momento que mais torna perigosa a nossa alma. No lugar onde a oração desaparece, entra a pressa. E essa pressa, no fim, gerou tragédia e feridas. Amados irmãos e irmãs, hoje precisamos olhar para nós mesmos. Quando começamos a vida de fé, quando encontramos Jesus profundamente pela primeira vez, nós perguntávamos sem cessar: Deus, o que devemos fazer? Senhor, o que eu devo fazer? Diante de toda decisão, orávamos. E diante dela, permanecíamos primeiro diante de Deus. Mas, pouco a pouco, quando a experiência se acumula e nos tornamos acostumados, começamos a nos acostumar a uma vida que não pergunta a Deus. Essa experiência que já não pergunta a Deus não mostra maturidade espiritual.
Ela nos mostra um sinal de perigo na fé. Por isso, o que hoje precisamos recuperar não é outra coisa. É a fé que pergunta a Deus. Antes de começar qualquer trabalho, antes dos nossos movimentos, antes dos nossos pensamentos, precisamos buscar primeiro a vontade de Deus e orar. É isso que deve ser restaurado em nossa vida hoje. Quando, em tempos de atraso, não conseguimos crer que estamos dentro da providência de Deus, acabamos sendo tentados pela lâmina de Joabe, por aquela solução humana. Amados irmãos e irmãs, quando deixamos para depois o ato de perguntar a Deus por que estamos ocupados, só podemos viver pelo tempo humano. Há muito trabalho e há muitas palavras, mas a vontade de Deus desaparece. É nesse tipo de época que, no lugar onde a política humana chega ao fim, o governo fiel de Deus se realiza. Precisamos abandonar a nossa pressa. Precisamos lançar fora a espada dos cálculos humanos. E precisamos perguntar ao Senhor sem cessar: Senhor, para onde devo ir? Senhor, por qual caminho devo seguir? Senhor, onde está a vontade de Deus nesta situação? Enquanto essa pergunta estiver viva, poderemos viver como pessoas de Deus, mesmo dentro de uma época dominada pelos seres humanos. Neste dia que nos foi dado, em vez de calcularmos os pensamentos humanos, que eu e cada um de vocês busquemos primeiro a vontade de Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor